Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa videoaula aqui tem a ver com a tarefa 2 que eu deixei para vocês, tá bom? Com a tarefa que tá lá. Então, olha só, eu vou explicar um pouquinho aqui, né, o propósito dessa tarefa, tá certo? E depois, então, vocês vão realizar a tarefa e colocar lá no local onde foi solicitado. Nessa videoaula, eu vou falar um pouquinho da história da Torre de Hanoi, né? E vou falar da oficina da Torre de Hanoi. Então, olha só. A Torre de Hanoi, não sei se todos conhecem, é um jogo, né? Que consiste em uma plataforma, tá certo? E tem 3 hastes. E eu tenho no total aí de 64 discos com diâmetros diferentes. Tem discos menores, maiores, medianos. O objetivo é passar os discos para uma haste usando uma outra como auxiliar. E as regras são as seguintes. Os discos de maior diâmetro, eles precisam ficar sob os de menor diâmetro. E também deve ser passado um de cada vez, tá certo? Então, historicamente, né, o jogo de Hanoi é também conhecido pelos nomes Quebra-Cabeças do Fim do Mundo e Torre de Brahmanismo, tá certo? Que foi divulgado aí pelo matemático francês Édouard Lucas no ano de 1883, então vendido como brinquedo. Sabe-se que o jogo era popular na China e no Japão e que veio de Vietnã. A inspiração do matemático se alicerça em uma lenda hindu que tratava de um templo de Benares, cidade de Santa da Índia, local que se encontrava uma torre sagrada do brahmanismo, tá? Que tinha como uma função melhorar a disciplina mental dos jovens monges. Bom, conforme a lenda, no grande templo de Benares, logo abaixo da cúpula que marca o centro do mundo, existia então uma placa de bronze onde estariam fixadas 3 hastes de diamante. Então, em uma das hastes, aí é uma lenda, né? O deus Brahma, no momento da criação do mundo, colocou 64 discos de ouro puro, de modo que o disco maior permanecesse sobre a placa de bronze e os outros decrescendo até chegar ao topo. Acrescenta ainda que, então, os monges receberam a deliberação de transferir a torre formada pelos discos de uma haste para outra, usando a terceira como auxiliar. E aí, né, com as restrições de movimentar um disco por vez e de jamais colocar um disco maior sobre o menor. Então, os respectivos monges deveriam manter a ação, né, com eficiência noite e dia. E quando terminassem o trabalho, o templo seria transformado em pó e assim o mundo sucumbiria e se acabava. Essa é a lenda, tá bom? Tirei aqui desse artigo muito legal do Lima, 2013, tá? E só para vocês verem, né? Existem várias versões dessa história da Torre de Hanoi, mas elas sempre convergem para um ponto comum, tá? Um único ponto. Ao passar todas as peças para outra haste, o mundo se acabaria. Então, retirei essa proposta aqui de Antunes, 2020. Eu estou propondo na tarefa a gente fazer uma oficina. Então, olha só, esse é o link, eu coloquei lá também para vocês, do jogo online da Torre de Hanoi. Então, atividade 1, vocês vão primeiro jogar com uma peça, tá certo? E vai ver lá a quantidade de movimentos. Jogar com 2 peças, anota a quantidade de movimentos. Jogar com 3 peças, anota. Jogar com 4 peças, anota. Então, vocês vão criar essa tabela aqui, ó, quantidade de peças. Então vai lá, ó. Vocês vão preencher essa tabela. 1, né, 2, 3 e 4. Vai perceber que para chegar ao objetivo, qual foi a quantidade de movimentos que vocês realizaram, tá bom? Então façam só com 1, 2, 3 e 4 peças. É possível aqui no jogo, né, vocês selecionarem o número de peças que vocês desejam para brincar, tá? Muito bem. Feito isso, vocês vão fazer um gráfico, né? Então vocês vão postar para mim, eu pedi, né, essa tabela preenchidinha, tá certo? Em PDF. Vamos postar também o gráfico e a equação desse gráfico. E vai fazer qual é a relação que existe, né, entre a Torre de Hanoi
e a função exponencial. Tudo bem? Muito bem. Então, essas atividades deverão ser postadas lá no Classroom, no local onde eu coloquei, tá bom? E o documento deve conter as respostas das atividades 2 e 3. E eu ainda acrescentei lá, vocês vão perceber, descrever, né, discutir a relação da torre de Hanói e a função exponencial, tá bom? Qualquer dúvida, coloque lá no mural, não hesite em perguntar e bom estudo!